Olá, eu sou a Bárbara Novaes da Biocean e tô aqui com você nesse vídeo para trazer um tema muito interessante e que acredito que seja de grande utilidade para você quando você entendê-lo por completo, que é a obsessão. Mas antes de eu começar a te trazer todo o conteúdo aqui que eu tenho para trazer hoje, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal para que você possa nos ajudar a difundir cada vez mais essas mensagens, esse conhecimento, para que chegue a cada vez mais pessoas e também para você poder receber os avisos de novos conteúdos. Gratidão! Então vamos lá, o que é obsessão? Para quem não sabe, obsessão é um processo quando a gente tem espíritos desencarnados no nosso campo energético e que estão de alguma forma usufruindo do nosso fluido etérico, da nossa energia, da nossa vibração, o que quer que seja. Algum benefício ele está tendo ali ao se tornar como se fosse um parasita dentro do nosso campo. E a partir disso, ele começa a nos influenciar, mesmo que não ativamente, mesmo que seja só um espírito perdido que ainda não conseguiu ir para planos superiores, mesmo que ele não queira te fazer mal ativamente, mas por ter uma frequência, uma vibração mais baixa, ele acaba influenciando negativamente ao trazer para a pessoa algo muito pesado, as suas próprias dores, tristeza, cansaço, desânimo, irritação, tudo isso a pessoa, por ter esses espíritos no seu campo, pode acabar sentindo também. Só que se engana quem acha que isso é injustiça, né? Tipo, nossa, que injusto isso! Por que é permitido, digamos assim, pelas leis maiores, esse processo, né? Eu nada fiz e acaba atraindo um espírito de baixa vibração e esse acaba me perturbando, me deixando pior. Bom, não existe acaso. Se por algum motivo você acabou atraindo esses seres para o seu campo, eles acabaram tendo essa permissão inconsciente sua de permanecerem ali, é porque algo dentro de você ressoa com essa baixa vibração deles também. Como assim? Nós, seres humanos, possuímos qualidades inferiores que estão conectadas ao nosso ego. Vida após vida, a gente vai desenvolvendo essas características inferiores e o nosso intuito maior é limpar isso, é evoluir isso, né, da nossa personalidade de alma. Então, existe um termo que explica isso muito bem, que é o termo de personalidade congênita, trazida pela psicoterapia reencarnacionista, né, pelo menos foi lá que eu vi pela primeira vez, que diz o seguinte, que nós, seres humanos, possuímos uma personalidade. Só que o que é a personalidade congênita? É a personalidade que nós trazemos vida após vida para ser trabalhada. Ou seja, quando uma vida se interrompe, você não se livra da sua personalidade, você continua carregando aquelas características para a próxima vida. Então vamos supor, se eu tenho a característica, a tendência de me sentir sozinha nessa vida, de ter ciúmes, de ser irritável, se eu não trabalho isso aqui nessa vida, isso vai ser carregado para a próxima. Nós estamos cheios dessas características que são ditas inferiores para serem trabalhadas, evoluídas e sublimadas. Então, se a gente não olha para isso dentro da gente, a gente não busca trabalhar tudo isso, todo esse material, acaba que isso são características, como eu disse, inferiores e necessariamente mais densas. Então, esses espíritos obsessores, eles se conectam a esses pontos e eles vão alimentar esses pontos dentro de você. Como assim? Eu disse que existem esses espíritos que não querem te fazer mal, mas eles querem um certo alívio. Então, eles se conectando a você, talvez pela sua parcela de luz, eles sentem esse alívio, menos dor, digamos assim. Quando são espíritos que realmente querem fazer mal a você, por algum motivo, pode ser que seja um inimigo dessa vida ou de outras vidas que você acabou atraindo para o seu campo, e aquele espírito realmente quer fazer algo
negativo, ele vai se apoiar nessas qualidades inferiores do seu ego e ele vai alimentá-las sugestionando, né? Por estar muito próximo a você e você vibrando cada vez mais numa vibração mais densa, ele vai te sugestionando aquilo e você vai aceitando aquelas sugestões através de pensamentos, sentimentos, se você não vigia. Então, se você vive naquele automatismo e esses pensamentos ruins começam a surgirem em você, os sentimentos estranhos, e você não eleva a sua vibração através de uma oração, através de uma boa música, mudando seus pensamentos, mudando seus sentimentos, se conectando a Deus. Enfim, existem várias formas de você elevar a sua vibração, mas se você não faz isso e você acha que é simplesmente uma coisa sua, né, que é normal dentro de você, você só vai alimentando esse processo e deixando que eles se tornem cada vez mais fortalecidos perto de você. É muito importante que, pra gente não criar a brecha para que esses espíritos venham e de alguma forma se aproveitem da nossa condição, é preciso que a gente se fortaleça na nossa vibração, na nossa energia, nos bons pensamentos, sentimentos e por aí vai, nos nossos atos também, mas também que a gente entenda que nós temos essas qualidades inferiores presentes no nosso ego, na nossa personalidade congênita, que precisam ser trabalhados, evoluídos, superados. Então, sempre olhando para dentro, melhorando ativamente essas qualidades, a gente consegue sim afastar esses espíritos e tirar deles a força que eles têm sobre nós. Agora, se a gente permite que essas qualidades venham à tona e a gente, ao invés de reprimi-las no sentido de nos educar a nos livrarmos delas, a gente só alimenta isso dentro de nós, através da nossa fala, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, a gente realmente reforça esses vínculos e cria essas brechas para que esses espíritos se aproximem de nós. Então não existe coitado nessa história, né? Que fique isso bem claro. Não é por acaso que esses espíritos se aproximam. Se eles estão se aproximando e estão firmando um processo obsessivo, é porque a pessoa está dando condições para que isso se estabeleça. E como que você pode perceber que isso está acontecendo? Por exemplo, pode acontecer, além de tudo isso que eu falei, por exemplo, da pessoa ficar mais irritada, mais mal-humorada, com raiva por coisas mínimas, ter aflorado em si esses pontos inferiores, né? Então, por exemplo, se ela tem a tendência de sentir ciúmes, vai sentir ainda mais por coisa besta. Quando ela começa a ficar muito negativa, com pensamentos muito negativos, com sentimentos muito negativos, normalmente são esses espíritos já tirando proveito e sugestionando tudo isso a ela. Além disso, por exemplo, no período do sono, quando a pessoa tem sonhos muito turbulentos, né, pesadelos, confusões, né, se sente bem pior quando acorda, né, acorda esgotada. O processo obsessivo também é feito durante a noite, então quando a pessoa se desliga, né, se desconecta assim dos seus sentidos, digamos assim, da sua mente, que de alguma forma filtra e dá a ela o controle de si mesma, ela fica mais suscetível a essas sugestões de espíritos inferiores mais densos e acaba vivendo uma tormenta durante o sono, né? E além disso, todas essas questões, falta de vitalidade, cansaço, sono demasiado, né? Se não for uma coisa biológica, pode muito bem estar relacionado a esses espíritos. Doenças também podem estar conectadas a esses espíritos, porque de alguma forma eles não estão em perfeito estado e estando no seu campo eles podem passar essas baixas vibrações para o seu corpo físico também. Então a pessoa vai definhando e se tornando cada vez mais doente. Então é muito, muito, muito importante que, para estar cada vez mais protegido energeticamente, vibratoriamente,
você eleve a sua vibração e não tenha medo. Esses espíritos, eles são irmãos, eles precisam de ajuda também, eles precisam da nossa oração, mesmo que eles estejam fazendo isso ativamente, por vontade própria, eles precisam receber o nosso amor, a nossa oração, para que o seu coração se abrande e eles entendam que nesse caminho da maldade, da perversidade, do atrapalhar a vida do outro, eles nada têm a ganhar. Então é importante que a gente também direcione a nossa compaixão a esses espíritos e não os tema, porque nenhum poder eles têm sobre nós se nós não dermos essa brecha para eles. E para não dar essas brechas, a gente precisa elevar a nossa vibração, estar em constante conexão com o divino, com o sagrado, com Deus, com a fonte de tudo é. Estarmos sempre em oração, praticarmos bons atos, sermos gentis com outras pessoas, domarmos essas tendências inferiores do nosso ego e nos controlarmos para não embarcarmos nessas energias mais densas, cuidarmos da nossa saúde, do nosso corpo, através da nossa alimentação, exercícios físicos, sono também, fazer uma oração antes de dormir, pedir que os nossos guias e protetores nos protejam durante o período do sono e nos levem para locais onde possamos aprender através do amor. Enfim, são N formas, né, que a gente tem aí de nos protegermos e assegurarmos que esses espíritos não nos farão mais mal. Mas precisamos também fazer a nossa parte, fazer por onde? Sempre buscar plantar o bem para colhermos o bem também. Sempre quando estamos em vibração elevada e conectados com o bem, com o amor, não tem como sermos atacados, não tem como nada nos fazer mal, porque estamos protegidos e amparados pela força divina a todo momento. Faz sentido? Espero que sim. Deixa nos comentários qualquer dúvida que você tenha, ou qualquer comentário, ou qualquer complemento que você queira fazer. Para mim, a sua opinião importa bastante, então vamos trocar essas experiências e até breve. Gratidão por ter assistido até aqui e namastê!